O módulo Instrumentos Possíveis para uma Intervenção nas Cidades tem como objetivo trazer reflexões teóricas sobre a relação de educação e patrimônio, além de trazer a discussão do papel do mediador para o patrimônio cultural e refletir sobre as ferramentas que nós utilizamos para que a comunidade se sinta também participante dentro desse processo, como os inventários participativos e também as ferramentas dos ambientes virtuais. O tema deste módulo é Instrumentos Possíveis para uma Intervenção nas Cidades, parte 1. Hoje, muitas coisas recebem o título de patrimônio cultural, mas nem sempre foi assim. Se a gente for lembrar um pouquinho das discussões nos módulos anteriores, o patrimônio cultural era o que era o mais valoroso para um determinado tipo de grupo social, trazia também uma discussão que era mais voltada para a criação de uma identidade nacional, muitas vezes uma identidade única de um determinado grupo. Hoje não. Quando pensamos patrimônio cultural, pensamos de uma forma mais ampla, que envolve também outros conhecimentos, outros participantes e outras interpretações do que é definido como patrimônio cultural. Para ajudarmos com essas interpretações, temos que lembrar que o patrimônio ele tem um valor, né? São vários tipos de valor, não é mais aquele valor restritamente do passado, ou restritamente por um valor estético ou arquitetônico. Existe também, hoje, passamos a considerar como patrimônio cultural aquilo que move a sensibilidade das pessoas, move também a questão da experiência que a pessoa tem dentro dessa cidade. Então, todos esses elementos hoje faz com que nós pensemos e revisemos o que é que nós achamos como um patrimônio cultural. Para entendermos melhor esse tipo de relação e outras formas de proteção desse patrimônio cultural, que vai muito além do tombamento, do registro, que talvez seja um tema que você já tenha conhecido por conta dos outros módulos. Mas existe outra ferramenta que também é importante, que é a educação, né? E é importante lembrar que a educação ela não está restrita ao ambiente escolar, né? Quando falamos de educação, essa educação ela também está presente no contato que temos com o outro, na própria comunidade, nos vários ambientes, né, que convivemos com as pessoas. Então é importante nos atentarmos a isso, que educação ela é construída não apenas aos espaços formais, mas também aos espaços que não são formais. Gostaria de também chamar a atenção de vocês de uma importante figura nesse processo, né, de conhecimento entre essa relação de patrimônio e educação, que é o mediador do patrimônio cultural, né? O mediador para a educação, para o patrimônio, que é você aí que está nos acompanhando. Que papel é esse? Qual papel que você vai estar definindo junto com essa comunidade? O educador para o patrimônio, ele tem que ter algumas competências. A primeira delas é estar aberto a conversar com a comunidade, né? Conversar, conhecer essa comunidade, né? Estar apto também a fazer pesquisa, a reunir conteúdo sobre essa comunidade. Então, existem vários pontos que são importantes para nos prepararmos para atuar dentro desse campo que envolve, né, as pessoas e as relações e os vínculos que essas pessoas constroem com esse patrimônio cultural. Gostaria de lembrar também que sobre a definição de patrimônio cultural é que quando nós trazemos para dentro da comunidade, não podemos nos restringir à interpretação de apenas o patrimônio como algo que é herdado. Não. Temos que sair disso. Temos que pensar patrimônio cultural como também algo que é transmitido e ressignificado. Como assim, Adson? Nós vimos também nos módulos anteriores que o patrimônio, até o próprio termo patrimônio, é algo que nós vamos acumulando ao longo do tempo, né? As experiências de pessoas que vieram antes, que construíram monumentos, que começaram algumas manifestações, mas hoje, quando pensamos em patrimônio cultural, não se restringe apenas a isso, né? Também essa etapa de transmissão desse patrimônio cultural é algo que é importante, mas não só a transmissão, mas também a reelaboração. Porque a partir que nós nos preocupamos que patrimônio cultural também necessita ser reelaborado, nós tiramos o patrimônio cultural daquela caixinha, né, de entender o patrimônio apenas como algo do passado, como algo morto, como algo que não pode ser ressignificado. E patrimônio cultural é mais que isso. Patrimônio cultural é presente. Mas por que eu digo que patrimônio cultural ele é presente?
né? Porque as escolhas que são feitas hoje, o que é que vai ser lembrado, o que é que vai ser esquecido, o que vai ser silenciado, partem do presente, né? Então, assim, hoje, não apenas o que a gente herdou, né, dos nossos passados, ou que nós atualmente estamos transmitidos, nós devemos considerar, mas também o que está sendo reelaborado do próprio significado desse patrimônio cultural. Não só conceitualmente, mas também sobre os patrimônios que muitas vezes já são consagrados, já são reconhecidos nessa cidade. Então, nós também precisamos entender que as potencialidades desse patrimônio cultural, não é? Que potencialidades são essas? Por que é tão importante nós trazermos as discussões para a nossa sala de aula, para as nossas comunidades, do patrimônio cultural, né? Porque o patrimônio cultural é onde nós podemos interpretar as formas de vida, as formas de conviver dentro dessa cidade, é a forma que nós interpretamos as marcas que foram deixadas no tempo, a forma com que as pessoas se relacionam com as suas memórias, né? Então, o patrimônio cultural ele nos possibilita acessar isso, acessar as memórias que nós construímos ao longo do tempo, que nos apropriamos atualmente, né? Que nós ressignificamos. Então, tudo isso é importante, né? Que nós, mediadores para o patrimônio cultural, reconhecemos, né? Essa potencialidade do patrimônio cultural como um potencial educativo para interpretarmos, né, o nosso modo de vida, o nosso modo de estar no mundo e de estar nessa cidade. Agora vamos falar um pouco sobre o papel da educação para o patrimônio cultural. Se formos relembrar um pouquinho das aulas anteriores, talvez vocês percebam que o papel do patrimônio cultural era um papel, de certa forma, educativo, né? Para levar com que as pessoas se aproximassem da identidade nacional, para que as pessoas valorizassem, reconhecessem o patrimônio cultural. Esse tipo de concepção pedagógica, ela por muito tempo predominou dentro das políticas públicas voltadas para o patrimônio cultural, a qual nós podemos denominar como uma espécie de alfabetização. Como a pessoa, se não soubesse, ela não tivesse, que toda a parte patrimonial, todas as memórias dela, fossem de terceiros e ela simplesmente estaria ali para receber essas informações, né? Muitas vezes um patrimônio que não é reconhecido por ela, mas por outra pessoa. Então, existe dentro desse papel, dessa relação de educação e patrimônio, uma tentativa de fazer uma alfabetização cultural. E o que seria essa alfabetização cultural? É que você aí, a pessoa, ela não tem nenhum conhecimento daquele território, da cidade em que ela vive, e nós que somos os técnicos, nós levaremos esse conhecimento, essas informações sobre aquele bem, para que ela passe a conhecer, né? Então, muitas vezes, esse tipo de postura a gente faz nas atividades que a gente pensa e desenvolve na nossa sala de aula. Por exemplo, eu pegar e simplesmente levar o meu aluno a conhecer ao centro histórico com as informações que eu colhi, dizendo para ele o que é patrimônio diante desse roteiro centro histórico. Muitas vezes eu defini, né, o que é importante ele ver naquele espaço museal. Então, sair um pouquinho disso. E como é que eu vou sair disso? É você entender que essa pessoa aí, que você quer levar esses conhecimentos, né, de patrimônio cultural, ela tem muito a contribuir. Ela tem a sua experiência de vida, ela também é detentora desse bem cultural que está inserido na sua cidade, ela é autora também desse bem cultural que é formado dentro dessa cidade, e ela também é um sujeito ativo, porque ela tem que participar, ela deve participar na reelaboração. Afinal, a cidade é um laboratório de vida, é um laboratório de trocas de experiências, né? Então, esse conhecimento ele não está pronto, está acabado. Ele é redefinido diariamente para quem vive e convive com o patrimônio cultural. Agora vamos falar sobre os inventários participativos. Os inventários participativos, eles são um importante instrumento de escuta da comunidade. Como eu falei anteriormente para vocês, é importante que a comunidade tenha um papel ativo em todo o processo de patrimonialização, desde a identificação, a salvaguarda, a difusão dos conhecimentos em torno dos bens culturais que são reconhecidos, que recebem esse título de patrimônio cultural. Os inventários, eles são uma ferramenta para ajudar a descrever, ajudar a classificar, ajudar a compreender as identidades, as memórias do patrimônio local de uma comunidade.
Esses inventários, eles se basearam de algumas experiências do Instituto de Patrimônio Cultural, o IPHAN. Uma dessas experiências são os INR6, que são os Inventários Nacionais de Referências Culturais, e uma outra experiência são os inventários pedagógicos de 2012, que foi dentro do programa Novo Mais Educação. Acredito que quem está acompanhando esse curso, são os monitores desse programa. E os inventários, são, como eu disse para vocês, é uma ferramenta de reconhecimento. Então, existem várias fichas, né, para que nos leve a fazer esse reconhecimento. São as fichas de pesquisa, né, de entrevista, existem fichas de bibliografia, de documentos. Então, são fichas de levantamento, para a gente conhecer um pouquinho do material, das memórias construídas nesse lugar. Se você gostou dessa ideia, que tal praticar? Outra ferramenta, além dos inventários participativos, é a criação de percursos urbanos. Para além daquela visão de criar apenas roteiros restritos, você pode ampliar esse olhar, fazendo com que os próprios alunos criem esse roteiro, né? Eles criem, a partir das experiências deles com a cidade, eles possibilitam a criação de mapas, de visitas a determinados bens. De repente, pode ser aquele bem que já é rotineiro as pessoas visitarem, aquele museu tradicional, mas que tal criar um roteiro que quebre um pouco com essa visão, né? Traga novas problematizações sobre esses espaços. Então, assim, é interessante para a montagem desses roteiros, desses percursos, que você antes conheça esses lugares, não é? De repente você quer visitar um museu, quer visitar um parque ecológico, e é importante você entender a missão desses espaços, para a partir daí você levar os seus alunos, né, para dialogar, antes conversar também com os seus alunos, para saber que experiências eles já construíram com esses espaços, e também tentar ver que tipos de experiências existem naquele momento, dentro daquele espaço, ou mesmo com um determinado tipo de manifestação, e ampliando, né, para uma posterior visita, né, o que é que ficou, né, dessas relações e o que é que pode ser montado, né, a partir desses percursos, dessas trajetórias que foram realizadas. No mundo moderno, não podemos deixar de considerar os jogos, as redes sociais e os aplicativos. São uma importante ferramenta, pedagógica inclusive, para nos aproximar dos conhecimentos construídos em torno do patrimônio cultural. Por que as redes sociais são uma importante ferramenta? Porque elas são espaços de interação, de comunicação, de troca e também de produção de conhecimento. Então, muitas vezes, você compartilha uma imagem, ela de certa forma cria sensações, cria relações que as pessoas têm com aquilo ali. Então, elas acabam também compartilhando as reflexões e experiências que elas tiveram com aquele lugar que foi, de repente, estar ali em forma imagética. Já os aplicativos, hoje você pode encontrar na sua mão e de fácil acesso, embora haja hoje uma certa resistência do uso desses aplicativos em sala de aula. Então, tá bom na hora dos professores e educadores verem isso como um potencial, né? Até porque os nossos alunos, as pessoas têm esse material com maior facilidade, né? Então, professores, educadores, mediadores para o patrimônio cultural, mãos à obra. Agora vamos pedir para os nossos alunos fazerem um mapeamento desses aplicativos no celular e também procurar na internet alguns sites de curiosidade ou mesmo que tenham sido desenvolvidos por universidades para a gente acessar essas redes em torno da construção de conhecimento do patrimônio cultural.